Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho. Vamos à nossa sexta videoaula sobre números complexos. O papo hoje é passar complexos da forma algébrica para a forma trigonométrica, ok? Estão prontos? Então toca a vinheta, vamos lá. Muito bem, senhores. Então, antes de começar a falar sobre forma trigonométrica de um complexo, eu quero lembrar os principais tópicos que você viu na videoaula número 5. Então, vamos acompanhar comigo aqui um instante. Ó. Você viu que, dado o complexo Z igual a mais BI, né, esse complexo está associado a um par de valores. Vamos botar aqui canetinha preta, senão fica difícil, né? Isso. Ele está associado a um par de valores A e B. Esse par de valores tem a sua representação lá no chamado plano de Argand-Gauss, lembra? Então esse pontinho aqui, ó, tem coordenadas A e B. Lembrando, esse ponto tem um nome, lembra? É o chamado afixo do complexo. Aí a distância dele até a origem eu chamava de módulo, lembra? E o cálculo vinha por Pitágoras. Legal? E aí esse ângulozinho aqui, ó, esse ângulo θ, era o chamado argumento do complexo. Sempre lembrando, o ângulo que você marca é sempre a partir do eixo real até encontrar o módulo, né? Se o módulo tiver, digamos, se ele tiver, digamos, aqui, ó, aí o ângulo fica lá no segundo quadrante. Legal? Então, só para relembrar o que você viu aqui um instante, vamos dar uma acompanhada comigo aqui nesse exemplozinho bem pontual. Vai. Repara que no complexo z igual a 1 mais raiz de 3i. Repara que a parte real dele, ó, vale 1, a parte imaginária vale raiz de 3. Então, localizando o seu afixo no plano de Argand-Gauss, eu vou conseguir encontrá-lo aqui, ó, lá no primeiro quadrante, ó, tá vendo? 1 e raiz de 3. A combinação me leva aqui, ó, ao primeiro quadrante. Distância do ponto P até a origem eu chamo de módulo. E esse ângulozinho aqui eu chamo de argumento. Primeiro, quero calcular o módulo. Bom, o módulo de Z vai então acenar como sendo, calcula lá comigo, ó, vai ficar raiz quadrada, então acompanha lá, de a quadrado mais b quadrado. Repara que o a é 1, então aqui coloquemos, ó, 1 ao quadrado, mais o b, que é raiz de 3, também elevado ao quadrado. Joia? Massa, então tá bom. Ó. Então vamos ter o módulo de z igual a raiz de... Bom, essa continha aqui, de maneira bem rápida, vai ficar 3 aqui, né? E aqui vai ficar 1, ó. 3 mais 1 até hoje é 4. E a raiz de 4 é 2. Então, esse é o módulo de z. Então, a distância do P até a origem é de 2 unidades. Legal? Muito bem. E agora o argumento. Aí, para calcular o argumento, né, nós podíamos usar seno, cosseno ou tangente. Né? Só para não perder o costume, ó, pela tangente. Então, literalmente, sai pela tangente. Vai. Ó, o B, repara que vale raiz de 3. E o A é 1. Bom, aí você vai me lembrar o seguinte. Qual o ângulo notável no primeiro quadrante a tangente vale raiz de 3? Lembra? É 60 graus. Ou, se preferir, π sobre 6. Professor, aí você fala, né? Ah, professor, mas para dar raiz de 3 também podia ser lá embaixo em 240 graus. Sim, mas repara que nesse caso aqui pontualmente, ó, o ponto P está no primeiro quadrante. Então, logo, o argumento também é primeiro quadrante. Bom, o nosso foco hoje maior, senhores, é passar um complexo da forma algébrica para a forma trigonométrica. Isso para quê? É porque algumas operações pontuais na forma algébrica ficam extremamente trabalhosas. Por exemplo, assim, eu chego para ti e peço, quanto que é 2 mais 5i elevado a 11, por exemplo? Gente, abrir isso aqui por binômio de Newton é suicídio. Então, talvez na forma trigonométrica o cálculo fique um pouco mais suave. Tá? Então, para isso, vamos agora passar os complexos para a forma trigonométrica, ok? Então, vamos só apagar o que eu fiz aqui, ó, para não te confundir. Pronto. Então, agora acompanha comigo a ideia. Vamos lá. Repara lá comigo. Forma trigonométrica, também conhecida como forma polar, tá? Mesma coisa. Bom, repara aqui, ó. O cosseno de θ, você acabou de me deduzir na última aula, né? Que era A sobre módulo de Z, visto que é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, coloquemos aqui, ó. Então, o A, se você isolar ele aqui, ó, vai ficar o módulo de Z vezes o cosseno. Legal? Idem para o seno. Ó. O seno é B sobre módulo. Se eu isolar o B, eu vou dizer que o B, ó, é módulo de Z vezes seno θ. Num primeiro momento, eu tenho um complexo aqui na forma algébrica. Agora eu vou tirar a parte real e a parte imaginária e vou colocar isso aqui, ó. Onde tem A, eu vou botar módulo de Z cosseno θ.
Onde tem B? Módulo de Z, seno θ. Não esquece o I que tem aqui, ó. Aí agora, pela fatoração, pelo colocar em evidência, eu percebo que aqui, ó, e aqui, nós temos o módulo de Z em comum, né? Então, bota o módulo de Z em evidência, aí sobra cosseno θ mais I seno θ. Pronto. Essa aqui, então, é a chamada forma trigonométrica do número complexo. Então, ele tem três formas, tá? A forma algébrica, a forma trigonométrica e uma terceira forma que é muito pouco cobrada em vestibulares, tá? Que é a chamada forma exponencial. Talvez isso caia numa prova muito pontual, muito específica, muito técnica, como um ITA, um IME, enfim, tá? Para vestibulares mortais, vamos dizer assim, o que se cobra é forma algébrica e forma trigonométrica. Repara, na forma algébrica, eu tenho o quê? Eu tenho coordenadas cartesianas. E na forma trigonométrica, eu tenho coordenadas polares. Então, a partir de agora, o complexo, ó, ele vai ter as suas coordenadas através do seu módulo e do seu argumento. Como assim? Já vou te explicar isso depois. Primeiro, ó, passa para mim, gente, esse complexozinho aqui, ó, que você acabou de fazer para mim, ó, para a forma trigonométrica. Vamos lá comigo? Vamos só abrir aqui o vermelhinho, ó. Repara que eu vou dizer então que o Z é equivalente a o módulo dele acabou de dar 2. Então aqui teremos 2, ó, vezes o cosseno de θ. O θ vale quanto? 60 graus, ou π sobre 6, como achar melhor, né? Gente, aqui é π sobre 3, né? Eu botei errado, aqui é π sobre 3. Pronto, seu animal, agora sim. Então, me desculpe ali embaixo, tá? Mais I vezes o seno de 60 graus. Pronto, tá aqui. Então, isso aqui ó, é o complexo na forma trigonométrica. Aí você pergunta, professor, mas agora eu posso trocar o cosseno de 60 por meio e o seno aqui por raiz de 3 sobre 2? Quer trocar, troca. Mas se você fizer isso e fizer o chuveirinho, vai voltar o que era antes. Então, vai ficar aí, tá? O que de fato era antes, tá? Muito bem, então, gravado como se faz, vamos agora gravar isso aqui por repetição, com mais um exemplozinho. Vamos lá acompanhar comigo aqui, ó. Bora, bora, bora. Bom, eu quero passar o complexo Z igual a 2 menos 2i para a forma trigonométrica. Então, vamos lá comigo, vai. Num primeiro momento, ó, esse complexo, ele tem coordenadas cartesianas, né? Ó, repare que a parte real dele é 2, a parte imaginária é menos 2. Então, aqui, ó, eixo imaginário. Nossa, mas ficou bem tortinho isso aqui, né? Vamos só apagar esse aqui, ó, que o Ricardinho fez caquinha. Vamos tentar fazer bem certinho aqui. Vamos pegar aqui uma reguinha. Ó, e vamos fazer aqui, vamos ver se vai dar certo. Ó. Nossa senhora, ficou pior do que estava antes, mas vamos lá. Ó, aqui temos o eixo imaginário, tá vendo? Ó? E aqui temos o eixo real. Então, no primeiro momento, eu tenho coordenadas cartesianas. Ó. A parte real dele é 2, a parte imaginária está aqui embaixo, ó, é menos 2. Legal? Então, ele está aqui, ó. Ele está lá no quarto quadrante, ó. Esse é o seu afixo. Beleza? Aí, para passar esse complexo para a forma trigonométrica, eu dependo do módulo de Z e do argumento. Então, primeiro momento, ó, o cálculo do módulo vem lá por Pitágoras, vai ser a raiz quadrada de A quadrado, lembra comigo? Ó, mais B quadrado. Essa continha aqui vai me levar ao módulo de Z igual a... Aqui vai dar 4, aqui vai dar 4. 4 com 4 dá 8. 8, a raiz não é exata, mas simplificando, ficaria 2 raiz de 2. Pronto. Então, esse é o módulo. Agora, o argumento vem daqui, ó. Vamos lá comigo. Tangente de θ. Vamos lá. Ó, é B sobre módulo. Perdão, desculpa. É B sobre A, desculpa. B sobre A. O B é menos 2 e o A é 2. Então, aqui teremos menos 2 sobre 2. Pronto. Então, teremos a tangente de θ igual a menos 1. Gente, a tangente é negativa onde? No segundo e no quarto quadrante. Nesse contexto aqui, ó, o θ está no quarto quadrante, né? Aí vamos lembrar assim, ó, vamos lembrar a nossa conversão. Lembra aqui, ó? Opa! Aqui comigo, vai. Se fosse mais 1, não é? Mas se fosse mais 1, o arco base, ó, seria 45, lembra? Lembra que a tangente de 45 vale 1. Mas como eu quero no quarto quadrante, tem que fazer aquela simetria, lembra? 360 menos 45, ou seja, 315. Então, aqui o θ ó, é 315 graus. Pronto. Então, temos agora aqui comigo ó, o módulo e temos o argumento. Agora, o complexo na forma trigonométrica, ele fica assim, ó. Ele fica módulo de Z vezes
cosseno θ mais I seno θ. Pronto. Então, na forma trigonométrica, o complexo vai ter essa carinha aqui, ó. Módulo de Z é 2 raiz de 2. Ó, o argumento 315. Pronto, aqui, ó, 315. Mais I vezes seno de 315. Pronto, tá aqui, ó. Então, esse complexo agora está na forma trigonométrica. Ok, meus amigos? Então, repara que na forma algébrica, esse ponto tem coordenadas cartesianas, 2 e menos 2. Agora, na forma trigonométrica, ele tem coordenadas polares. Aqui, ó. Repara, o módulo é 2 raiz de 2 e o argumento 315 graus. Prontinho. Legal? Vamos gravar isso? Por repetição? Vamos lá? Mais uma? E aí vamos lembrar o seguinte, ó, tem casos que dá para usar um pouco do bom senso, que é quando o número complexo é real puro ou imaginário puro. Então vamos ver aqui um caso deles. Vamos ver aqui, ó. Bora, bora, bora. Vamos nessa. Ó, repara comigo. Complexo Z igual a 3i. Gente, se você notar esse caso aqui, ó, a parte real dele, né, é 0. E a parte imaginária, entenda que vale 3. Então, aqui, repara, ó, temos lá o eixo imaginário, o eixo real, aqui, ó, pronto, maravilha, legal, ó, real e imaginário. Bom, aí você nota que nesse caso aqui, como a parte real é 0, ó, esse complexo vai ter o seu afixo em cima do eixo imaginário. Nesse caso em particular, ó, ele está bem aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Esse complexo, então, tem afixo em cima do eixo y, ou do eixo imaginário, né? E aí fica fácil ver nesse caso aqui duas coisas, né? Primeiro, vamos só mudar a cor da canetinha aqui, que tá meio ruim, né? Vou botar aqui um azulzinho, ó. Repara que o módulo de Z, gente, ó, é o próprio 3, lembra? O módulo de Z é a distância do afixo até a origem, ó. Então fica fácil ver que é 3. Ah, mas eu queria usar a fórmula. Usa. Se você colocar aqui, ó, o 0 e aqui o 3, vai dar o próprio 3 que está ali, ó. Legal? Bom, e ainda o argumento dele, repara comigo, ó. O argumento é o ângulo no sentido anti-horário a partir do eixo real até encontrar o módulo, ó. Repara que esse ângulo é 90 graus, né? Ou, se preferir, π sobre 2. E aí, esse complexo aqui, ó, na forma trigonométrica, ele ficaria então assim. Z igual a módulo de Z, bota lá comigo, ó, cosseno de θ mais I seno θ. Pronto. Então, teremos aqui por consequência, vamos botar então aqui agora, opa, Z igual a 3 vezes o cosseno de 90 graus, ó, mais I vezes seno de 90 graus. Pronto, tá aqui, ó. Então, esse complexo agora está na forma trigonométrica. Então, agora essas coordenadas aqui, ó, elas podem ser vistas por dois ângulos. Elas podem ter coordenadas cartesianas, 0 e 3, ou coordenadas polares, né? Aqui, ó, 3 e 90 graus, ou se preferir, π sobre 2. Pronto. Então, você repara aqui, se eu te dou o complexo na forma algébrica, tu consegue achar onde que ele está no plano de Argand-Gauss. Mas se ele vem na forma trigonométrica, também dá. Por exemplo, assim, ó, se eu chego para ti e ponho aqui no quadro complexo z igual a 2, que multiplica cosseno de 120, mais i seno de 120. Repara que esse complexo aqui, ó, ele tem módulo igual a 2, né? E o argumento igual a 120 graus. Então, você repara aqui, no plano de Argand-Gauss, ó, repara, o argumento é 120. Então, aqui o ângulo, ó, está no segundo quadrante. Legal? E o módulo dá a distância do afixo até a origem. Então, ele estaria por aqui, ó. Esse ponto tem coordenadas polares 2 e 120 graus, por exemplo. Legal? Vamos agora fazer o contrário. Até então, eu te dei forma algébrica e pedi forma trigonométrica. Agora, fazer o inverso. E o inverso depende só de trigonometria. Quer ver? Acompanha lá comigo, ó. Vamos ver aqui, ó. Bora! Vamos lá, então. Ó, temos lá o complexo, que eu chamei de A e de B aqui, ó. Repara que o complexo A, nós temos aqui nele o módulo que vale 2, ó, o módulo que vale 2, vou até botar aqui embaixo, ó. O módulo vale 2. E o argumento dele, ó, se você observar, é 5π sobre 6. 5π sobre 6, tá, em graus, é 150. Então, se fosse localizar esse complexo, ó, ele estaria aqui, ó, no segundo quadrante. Esse ângulo vale 150, ó, e a distância que vai da origem até o afixo, ó, é 2 unidades. Então, aqui o módulo é 2, por exemplo. Passar para a forma algébrica é bem simples, ó.
Tu vai lembrar comigo. Cosseno de 150 graus. Bom, o cosseno de 150, pela trigonometria, é igual a menos o cosseno de 30. Ou seja, isso aqui ó, é menos raiz de 3 sobre 2. Então aqui é bacana que você lembre um bocadinho de trigonometria, tá? Sem isso, isso aqui também morre, tá? E o seno de 150 é igual ao seno de 30, que valia meio. Pronto. E agora teremos ó, que o complexo Z vai ser igual a... Vamos fazer aqui o chuveirinho, ó. Vai ficar 2 que multiplica menos raiz de 3 sobre 2, vai dar menos raiz de 3, ó. Porque 2 com 2 vai cortar, né? E depois 2 que multiplica meio vai ficar 1. Vai ficar 1i por sinal. Então pronto, ó. Esse complexo agora está na forma algébrica. Repara que a parte real dele ó, é menos raiz de 3 e a parte imaginária é 1, né? Então esse pontinho aqui agora, ó, ele pode ter agora coordenadas cartesianas. Aqui, repara, ó, é menos raiz de 3 e aqui ó, seria 1, por exemplo. Legal? Bom, no segundo caso, você repara que esse complexo ele tem módulo 1, né? Aqui na frente ó, não tem nada, é como se fosse 1. Então aqui o módulo dele é 1 e o seu argumento é π sobre 2, que é 90 graus. Gente, note que quando o argumento é algum ângulo extremo, como 90, 180 e assim por diante, repare que o complexo ele vai ser ou real puro ou imaginário puro. Como o argumento é 90 graus, ó, ele só pode ser o quê? Imaginário puro. Faz comigo, vai. O cosseno de π sobre 2, pela trigonometria, vale 1, né? Aqui, desculpa, vale 0, perdão. E o seno de π sobre 2, ele vale 1. Então, aqui troca por 1. Ó. Então, aqui nós temos o complexo Z igual a I. Repare que a parte real dele é 0, ó, e a parte imaginária, de fato, é 1. Prontinho. Então, essa aula você aprendeu a passar complexos da forma algébrica para trigonométrica e vice-versa. Então, na forma algébrica, você vê coordenadas cartesianas e na forma trigonométrica, coordenadas polares. Tá? Na próxima videoaula, o papo é sobre operações na forma trigonométrica. Valeu, meus amigos! Então, a todos aí um bom estudo, felicidades e até a próxima. Valeu!